Glória a Deus por isso. Vamos à palavra do Senhor, no qual eu quero trazer uma ministração, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, como tema estilo de vida excelente. Repita comigo, por gentileza: estilo de vida excelente. Não é qualquer estilo de vida, não, é um excelente. Glória a Deus por isso. O que é estilo de vida? Talvez você se pergunte, o que significa isso, né? Que heresia é essa? Não é heresia não, é só o tema, meu irmão. A gente já vai para o texto bíblico. Estilo de vida é o quê? É comportamentos, costume, hábitos que você tem na sua vida. Seja alimentação, seja a hora que você acorda, seja a sua vestimenta, seja os lugares que você frequenta, seja a igreja que você frequenta. Tudo isso faz parte do seu estilo de vida. Então, nós iremos apresentar aqui um estilo de vida excelente, algo muito melhor, algo maravilhoso que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos número 90. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 90. Glória a Deus. Esse Salmos, ele é o primeiro Salmos escrito na Bíblia. Apesar de estar no número 90, mas ele é o primeiro, ele foi escrito por Moisés. É o único Salmos escrito por Moisés. E ele é interessante, e nós vamos aprofundar ele um pouco nesta noite. Que diz o seguinte, a partir do versículo 1: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó. Quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para Ti 1000 anos são como um dia que passa breves, como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de Tua ira e terminamos nossos dias como um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos. Quem conhece o poder de Tua ira? Grande é a Tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós, até quando Te demorarás? Tem compaixão de Teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com Teu amor, para que cantamos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez, e que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, e reconhecemos que nada somos, Senhor, que carecemos da Tua misericórdia. E Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, nós iremos meditar em Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, abre nosso entendimento, Senhor. Toca em nossos corações, Senhor. Penetra em nossas vidas, Senhor, para que venhamos a aprender mais de Ti, Senhor. Para que venhamos a sair daqui, Senhor, renovados, Senhor. Para que venhamos, Senhor Jesus, Senhor, sair daqui, Senhor, desejando mais e mais a Tua presença. Desejando esse estilo de vida excelente que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor.
Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Esse salmo de número 90, né, ele foi escrito por Moisés, conforme eu disse. Moisés, ele teve a vida assim bem fragmentada, né? Foram 3 grandes partes da sua vida, né? Até seus 40 anos, né? Sabemos do início da sua história, né? A sua história ali foi muito difícil. Ele foi ali, passou, né? Foi ali numa manjedoura, foi colocado ali num cesto, né? Ali a filha do faraó cuidou de Moisés desde a sua infância. E nós vemos que Moisés, até os 40 anos, ele viveu ali no Egito. Ele viveu ali aos cuidados do faraó. Dos 40 aos 80, Moisés, ele decidiu: não vou ficar no meio desse povo, vou para o deserto. E ele ficou então 40 anos no deserto. E com 80 anos o Senhor mais uma vez muda ali a sua vida, e ele é levantado pelo Senhor para resgatar o povo ali no Egito. Para resgatar o povo ali no Egito. Então nós vemos que a vida de Moisés, ele viveu 120 anos, e foi dividida em 3 partes de 40 anos. Foi bem dividida a vida dele. E diz então, aqui para nós podemos ressaltar que esse texto, esse Salmos de número 90, Moisés, ele escreve durante a sua peregrinação no deserto. Durante aquele período ali, o último período da sua vida, no qual ele estava ali guiando e orientando o povo durante a peregrinação. Foi um tempo que eu imagino dificílimo, porque era mais de 1 milhão de pessoas que estavam sob os cuidados de Moisés, e ele ali tinha a autoridade, tinha a responsabilidade de trazer ali direção e trazer orientação para todo o povo. E nós vemos então que Moisés, ele inicia então o Salmos de número 90, falando sobre esse Deus que orientou a sua vida, esse Deus que cuidou dele desde quando ele nasceu, no qual o faraó tinha mandado matar todos os meninos, esse Deus que cuidou dele, direcionou toda a sua vida. E ele diz então que o Senhor tem sido o nosso refúgio ao longo das gerações, ao longo de todas as gerações. Talvez a sua versão está de gerações em gerações. O que Moisés ele está aqui trazendo? Primeiro, que é uma oração, é um clamor que ele está fazendo durante a peregrinação. Ele está dizendo que o Senhor, ele é o refúgio e fortaleza. Que o Senhor, como refúgio, ele é o quê? É um lugar seguro. Que o Senhor é um lugar no qual nós podemos encontrar abrigo, que o Senhor é um lugar no qual nós estamos seguros. E esse Senhor que nós cremos, que Moisés ele cria, e que Moisés escreveu esse clamor, ele diz que esse Deus é um Deus multigeracional. O que seria isso? É um Deus que cuida da geração X, Y, Z e demais gerações. É um Deus que ele é abrigo tanto para o mais novo que está aqui presente, quanto para a pessoa mais velha que está aqui. É o mesmo Deus que foi abrigo para o povo durante o deserto, o mesmo Deus que foi abrigo durante a peregrinação, é o mesmo Deus que é abrigo na minha vida e na sua vida. Nós enfrentamos 2 anos dificílimos, que foram os anos da pandemia forte. Eu vou classificar como forte e fraca, porque a gente ainda não está livre desse negócio. Mas diante desses 2 anos, quem te manteve aí no lugar que você está respirando? Deus. Deus ele te guardou, Deus ele te protegeu, Deus ele esteve contigo durante esses 2 anos, não somente nesses 2 anos, mas no decorrer de toda a sua vida, porque ele afirma para mim e para você nesta noite, ele é o seu abrigo. Ele é o abrigo, ele é a nossa proteção, ele é o nosso refúgio. No versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem escreve os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. O Guelph sempre está ligeiro, uma bênção.
Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés estava na criação? Amém. A igreja concorda. Não estava na criação. Mas Moisés, ele recebe a revelação do Pai, de Deus, sobre a criação. Então Moisés, quando ele começa esses salmos, ele chega no versículo 2, ele diz que antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo. O que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, antes de Gênesis 1, o Senhor é eterno. Antes de todas as coisas serem criadas, Deus já existia. Deus, ele não foi criado da mente humana. Deus, ele não foi criado por alguém. Deus, ele já existe de eternidade a eternidade. Então nós vemos Moisés na sua oração, no seu clamor, ele falando: Deus é o meu refúgio, e Deus, ele é eterno. Deus, ele está sobre toda a criação. Antes de todas as coisas, Deus já existe. Deus já existe. Aleluia. E ele continua no versículo 3. Nós vamos acompanhar versículo por versículo, tá? Então mantenha a sua Bíblia aberta aí. Faze as pessoas voltarem ao pó, quando dizem retornem ao pó, mortais. O que diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7? Que o Senhor, ele criou o homem do pó. Do pó Deus criou o homem. E o que ele fez após ele criar o homem? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus, ele que nos dá vida. E aqui quando Moisés está falando, quando o Senhor diz retornem aos pós, o que ele está dizendo? Que Deus, ele tem o controle da vida. Deus, ele tem o controle inteiro da nossa vida. Deus, aquele que já existe antes da criação, Deus que é eterno, o Deus que é poderoso, o Deus que é abrigo, o Deus que é refúgio, é o Deus que tem o controle da minha vida e da sua vida. Nós precisamos entender isso como uma verdade absoluta em nossos corações. Porque somente quando nós compreendemos que Deus, ele tem o controle da vida, nós descansamos no Senhor. Nós, igreja, século 21, igreja de 2022, a pandemia parece que vai voltar, mas Deus tem o controle da vida. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Esse ano, ele é um ano no qual nós até quando paramos para pensar um pouquinho, um ano de eleição, e meu Jesus amado, o que vai acontecer? O que eu tenho para te falar é que Deus está no controle. E que ele não perde o controle. Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Eu tenho certeza que se eu abrir o microfone, o pastor Souza trouxe um livramento que o Senhor concedeu, e eu sei de outro livramento que Deus já deu na vida do pastor Souza, ele levar alguns tiros e Deus conservou ele em vida. Mas se eu abrir o microfone aqui, eu tenho certeza que você tem um livramento que Deus já te deu. Eu mesmo já era para ter sido atropelado umas 2 vezes, assim, que eu me lembro. Uma na frente da igreja ainda, era de lá direto. Foi até interessante, eu vou recordar essa daqui. Meu pai dirigia a igreja ali em Lorena, fazia alguns meses que ele tinha sido transferido para Lorena. E nós estávamos ali, e na frente da igreja tinha uma rua, e tem hora que as pessoas, tipo aqui, né, passa correndo, passa de maneira exagerada. E eu, garoto, uns 10 anos mais ou menos, não ia ficar sentado, né, com calma após o culto, né, tinha que colocar minha energia para fora, né? Então eu ia correr com meus amigos, né? Aquela correria e tal, né? Aquele avivamento todo, e logo fui correr bem quando o carro estava passando, né? Mas assim, foi Deus que parou aquele carro. Eu não consigo até hoje entender o que aconteceu, mas eu sei que o Senhor guardou a minha vida. E nós podemos, né, isso serve de testemunho para a igreja, mas nós podemos entender que tudo isso é o Senhor cuidando de cada detalhe, o Senhor protegendo as nossas vidas. E não é porque nós somos merecedores, porque nós somos pó, mas é porque o Senhor
Ele nos tem o privilégio, porque Ele deseja que nós venhamos a viver a eternidade com Ele. Então Ele quer que nós venhamos a ter a oportunidade de conhecer a Ele e de se relacionar com Ele. Aleluia. E ele continua então no versículo 4 ao 7. Para ti 1000 anos são como um dia que passa breves, como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Vemos aqui que Moisés ele traz uma analogia aqui para nós sobre a brevidade da vida humana. Como é rápido. Talvez hoje ou essa semana você já parou para pensar que nós estamos no dia 5 de junho de 2022. Parece que era ontem que ele estava passando a virada do ano aqui na nossa igreja. Mas nós já estamos no dia 5 de junho, mês 6, ou seja, só falta mais 6 meses para acabar o ano de 2022. Ou seja, o tempo que nós estamos vivendo está sendo muito dinâmico, está sendo muito rápido. A gente vê, quando vê, já acabou o domingo, agora já são o quê? 5 para 7. Então daqui a pouco você vai chegar na sua casa, você vai pedir aquela pizza, né? Ou vai comer no lugar, tem uns irmãos aqui que a gente sempre encontra quando a gente vai comer pizza, né? A gente tem que combinar aquela pizza junto, hein? Então assim, a gente faz de repente, nossa, já tem que dormir, amanhã cedo acordar para ir trabalhar, e vai e segue a rotina, segunda, terça, quarta, e aí você vê como é breve. E Moisés, mesmo ele tendo mais agora, podemos calcular 90, 100 anos, ele tinha o entendimento que a vida era muito breve, que a vida era muito rápida, que as coisas aconteciam de uma maneira muito dinâmica. Ele diz, e ele faz alguns comparativos aqui para nós não vamos entrar em detalhes, mas ele diz que as coisas são muito rápidas aos olhos do Senhor. Que Deus, assim como Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle do tempo. O Deus que é refúgio, o Deus que é o nosso protetor, o Deus que é eterno, de eternidade a eternidade, o Deus que tem o controle da vida, é o Deus que tem o controle do tempo. Eu estava lendo alguns comentaristas e eles dizem que Deus, ali na sua glória, Ele olha para nós, para a humanidade, e como se Ele visse um mapa, e naquele mapa Ele enxerga o início até o fim das nossas vidas, porque Ele está acima do tempo. Ele não está ali submisso ao tempo. Deus está acima do tempo. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e Ele nos dá a oportunidade de poder servir mais e mais a Ele. E continuando no versículo 8, ele diz: tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. Vamos imaginar, se um Deus que é eterno, se um Deus que é refúgio, se um Deus que tem o controle da vida, do tempo, a gente consegue esconder algo dele? A gente consegue esconder alguma coisinha dele? Não. Esse Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Esse Deus, Ele conhece aquilo que passa em nossa mente. Imagina que Deus, Ele tem como se fosse aquilo que está somente na minha mente. Deus, Ele está vendo assim num telão, assim, tranquilo, de boa. Deus ajude que seja de boa. Porque nada é escondido diante do Senhor. Nada é escondido aos olhos do Senhor. Mas por que nós erramos ainda? Por que nós pecamos? E por que tem hora que nós achamos que é possível esconder algo do Senhor? Semana passada, no último sábado, não sei se é ontem, no sábado passado, eu estive numa conferência, e a conferência era sobre um lugar para a presença do Senhor. Esse era o tema. E foi uma bênção. O Senhor, Ele ministrou aos nossos corações. E o que nós precisamos entender, algo que ficou muito marcado no meu coração, é que nós devemos entender que esse Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que tem um domínio sobre todas as coisas,
Ele é um Deus que Ele deseja se revelar mais e mais aos nossos corações. Ele é um Deus que Ele deseja cada dia mais dar um pouco mais da presença dEle em nossas vidas, derramar um pouco mais da glória dEle em nossas vidas, dar um pouquinho mais de experiências com Ele. Só que a gente só vai viver isso se nós entendermos que esse mesmo Deus, Ele conhece todos os nossos pecados ocultos. Ele conhece todos os nossos segredos. Nós só iremos experimentar o melhor de Deus, o avivamento, as maravilhas do Senhor, se nós estivermos no nosso coração que esse Deus, Ele conhece todas as coisas. E diante disso, olhando a partir dos nossos olhos carnais, nós falamos: então esquece, Deus nunca vai me dar o melhor. Falo por mim. Por isso mesmo que Jesus veio morrer na cruz. Porque quando nós olhamos para nós vemos o quão miseráveis, o quão malditos nós somos. E isso não é eu que estou falando, Paulo estava falando lá, e ele escreve na sua carta: dos pecadores eu sou o pior. E eu acho que se a gente for categorizar Paulo, ele vai estar alguns milhões de níveis na minha frente. E ele diz: dos pecadores eu sou o pior. Então nós aqui, todos reunidos aqui, nós iremos viver o melhor de Deus, o mais do Senhor, o avivamento, o mover sobrenatural, quando nós entendermos que somos miseráveis, quando nós entendermos que nós carecemos da misericórdia do Senhor, quando nós compreendemos que nós precisamos nos humilhar diante desse Deus e declarar que somente Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia, aleluia. Nós só iremos experimentar aquilo que Deus tem para derramar sobre nós, família de Zona Sul, quando nós identificarmos nesse versículo que nós vemos, o versículo 8, que Ele tem, sabe, todas as coisas ocultas que acontecem em nossas vidas. Aleluia. E sabe o que é lindo? Que o nosso Deus, Ele não é um Deus legalista. Ele não é um Deus que estabeleceu leis e falou assim: Mateus, você tem que cumprir isso, senão vou abrir o chão e você vai descer de tobogã. Não. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que Ele entende que diante de tudo que ocorreu, o pecado entrou na humanidade, em Gênesis capítulo 3, e que diante desse pecado que entrou na humanidade, o homem então foi afastado do Senhor, o homem foi separado do Senhor, e o homem separado do Senhor, o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Então Jesus, o nosso Deus, é um Deus que se revela para nós, e diante da presença do Senhor, diante da presença do nosso Deus, nós cumprimos a lei do Senhor. Você entende que nós temos que inverter? Nós devemos reconhecer quem nós somos e o que nós somos, que nós somos falhos e pecadores, e que nós carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias, não tem um dia que sobra. E diante dessa humilhação nossa, diante da presença do Senhor, nós experimentamos a presença desse Deus bondoso. E sabe qual é o resultado disso? Nós cumprimos a lei. E na tua lei eu medito de dia e de noite, porque nós temos prazer. O Senhor não estabelece regras para que nós venhamos a viver de uma maneira legalista. O Senhor estabelece regras para que nós venhamos a viver a presença dEle e obedecer a palavra dEle, para cumprir aquilo que Ele tem preparado e destinado para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9 diz: passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. A ira de Deus sobre o pecado. Versículo 10 diz: recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80. Meus avós 92 anos, graças a Deus, e o Senhor tem dado vida. Mas diante de todo, essa grande longevidade, os dias e os anos muitas vezes são cheios de dor e desgosto e dificuldades.
Mas ele diz: logo desaparecem e nós voamos. Ou seja, a nossa vida é muito breve, a nossa vida ela é muito rápida. E eu não estou falando isso para você sair daqui e falar assim: meu Deus, já vai acabar minha vida, e agora? Nossa, o que eu vou fazer? Eu vou abraçar meus familiares, eu falar: ok, acaba então minha vida. Não, eu não estou falando isso para você ficar aterrorizado, mas eu estou falando isso para te falar que o encontro com o noivo está chegando. O encontro com o Senhor está chegando. E aquilo que nós vivemos em nossa vida vai refletir o que nós iremos passar a eternidade. Se nós experimentamos a presença do Senhor na nossa caminhada, no nosso estilo de vida excelente, nós iremos refletir isso na nossa eternidade com Cristo. Nós iremos passar a eternidade com o Senhor. Nós iremos experimentar o que é ser eterno com Cristo na Nova Jerusalém, adorando a Ele. Aleluia, glória a Deus. E ele diz no versículo 11: quem conhece o poder de tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Quem conhece o poder da ira de Deus? Nós conhecemos alguém que conheceu o poder da ira de Deus. Porque se a ira de Deus caísse sobre nós, estaremos perdidos. Mas a ira do Senhor caiu sobre seu próprio Filho Jesus. Jesus, Ele tomou sobre a ira do pecado. Nós citamos aqui Isaías 53, no qual o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, Ele tomou ali o nosso castigo, Ele tomou ali os nossos pecados, Ele tomou a ira de Deus sobre o pecado, foi sobre os ombros de Cristo. E aqui nós respondemos essa pergunta de Moisés aqui com Jesus. Aleluia. E agora a partir do versículo 12, ele começa, após ele trazer reflexões, após ele exaltar o nome do Senhor, após ele dizer o quanto o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, agora no versículo 12, ele começa a pedir ao Senhor algumas coisas. Ele começa a pedir a Deus. E o versículo 12 nos fala: ajuda-nos a entender como a vida é breve. Talvez a sua versão, uma versão que você tem mais conhecida, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina a contar os nossos dias. Você conta algo que você não dá valor? Não, por exemplo, se eu perguntar quanto dinheiro você tem na conta agora, né? Já teve o dia 5? Ainda não, então talvez está meio difícil. Mas você vai saber, porque você dá valor. Não é que você ama o dinheiro, mas é que você precisa dele para você pagar suas contas. Então se eu fizer uma pergunta: você sabe qual boleto você vai ter que pagar essa semana? Você vai falar: sei, muito bem. Inclusive eu sei também os boletos que me enfrentam essa semana. Por quê? É algo que nós damos valor, nós precisamos pagar. Imagina que Moisés, ele está falando para nós: ensina-nos a contar os nossos dias, ajuda-nos a entender como a vida é breve. Só é possível ensinar alguém quem está disposto a aprender. Só é possível ajudar quem está disposto a pedir socorro. Não tem como você ensinar uma pessoa se a pessoa não está disposta a aprender. Você pode até tentar, mas ela não vai abstrair nada. Moisés está falando agora para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine. Um homem de mais de 90 anos, um ancião, ele pede a Deus para Deus ensinar ele. Um homem que foi criado ali como um futuro faraó, então ele tinha todo o conhecimento, ele sabia ler, ele sabia muitas coisas, mas era um homem que entendia que diante do eterno, o conhecimento dele era nulo. Que diante de Deus o conhecimento dele era nada. Então ele fala para o Senhor: Senhor, eu estou liderando um povo, 1 milhão de pessoas estão comigo, mais de 1 milhão. E diante de todo esse período que nós estamos vagando pelo deserto, eu quero pedir para que o Senhor me ensine. Eu aprendo um princípio aqui para nós e para todos aqui presentes. Não importa a idade que você tem, você sempre tem que estar disposto a aprender.
Você sempre tem que estar disposto a aprender mais. Você sempre tem que pedir ao Senhor: Senhor, me ensina. Senhor, me ensina. Senhor, me ensina como viver de uma maneira que glorifique a Ti. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a buscar a Tua presença. Senhor, me ensine a viver a Tua vontade. E aqui Moisés fala: ensina-me a contar os meus dias. Com o objetivo ele pede: para que vivamos com sabedoria. Aleluia, aleluia. Precisamos pedir ao Senhor para contar os nossos dias, para que nós venhamos a viver esses dias entendendo que o Senhor está conosco. Hoje é dia 5 de junho, eu acertei, é 5 de junho mesmo? Ou é 6? É 5, eu já estou querendo adiantar, olha só. Mas é 5 de junho, e o Senhor vai nos ajudar a contar o dia 5 de junho. Porque se nós vivemos o dia conforme Deus Ele nos ensina, nós tiramos proveito de tudo aquilo que Deus nos concede. Hoje nós vivemos num período imediatista. Não importa a sua idade, você também é imediatista. E você quer todas as coisas para agora, tudo tem que ser rápido. Quanto mais novo, mais rápido você vai querer. Por exemplo, Benjamin acorda e quer uma mamadeira. Ele sabe que a gente tem que ir lá, preparar a mamadeira, colocar no filtro, encher 210 ml, colocar no micro-ondas, 45 segundos, tira do micro-ondas, 7 colherzinhas de medida, mexe o leite, leva lá. E o que ele fala? Tudo bem, pai, estou esperando você trazer o meu mamá. Não, está em berros. Ele sabe que eu desci para fazer o mamá, mas ele quer que o mamá apareça no estalar de dedos. Se uma criança de 2 anos ela tem esse imediatismo, nós não estamos também muito longe. Tem hora que nós oramos ao Senhor, pedimos algo ao Senhor, e Ele fala: e aí, Senhor, é amanhã que vai acontecer? Deus, é agora? Deus, eu estou esperando isso e vai acontecer agora. Ontem foi muito legal, nós fomos em São José dos Campos, eu, minha mãe, o Benjamin e a Bubu. E nós ali em São José dos Campos, nós fomos num chá revelação do meu primo, da esposa dele que está grávida. Eles tentaram alguns anos, fizeram tratamento e não ia, ligaram pra gente, a gente foi padrinhos dele, é um primo muito próximo, considero como um irmão. E ligaram pra gente já uma vez, chorando, triste, a gente orou por eles, falou: Senhor, concede no tempo certo. A gente usou até a nossa própria experiência, que também nós demoramos, o Senhor deu no tempo certo. E ontem foi uma grande festa, porque nós vemos que Deus, Ele foi perfeito. Deus, Ele preparou todas as coisas. E ontem teve o chá revelação da Isabela, foi uma grande festa, foi uma alegria, porque Deus, Ele sabe o momento certo de conceder aquilo que nós precisamos. Por isso que o salmista ele fala: deleite no Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Aleluia. Então nós vemos que a nossa vida é breve. Então se você está pedindo algo a Deus, o que eu te incentivo hoje, nessa noite, continue. Se você ainda não teve resposta, continue. Se ainda não apareceu nenhum nada, talvez você já leu a Bíblia inteira 10 vezes e ainda Deus não falou contigo nenhuma vírgula daquilo que você está pedindo. O que eu falo para você: lê a 11ª, mas continua. Não desanime, continue buscando a presença do Senhor, que o Senhor vai te conceder no tempo certo. Aleluia. Nós precisamos entender que a vida é breve. E uma das coisas da vida é breve que nós precisamos aproveitar é: curta a sua família. Aproveite o momento que você estiver com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, com pessoas que você ama, com a família de Zona Sul. Cada momento, cada circunstância, cada período que você está, aproveite o máximo. Contar os nossos dias. O Senhor, Ele desejava ensinar para Moisés isso, e também para nós. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo que você tem. Aproveite os dias que Deus está te dando. Se você tem seus, eu tenho meus avós em vida, é uma bênção, aproveite o tempo com eles. Estou me autocobrando aqui para aproveitar mais o tempo com eles. Aproveite.
Curta cada período. Não viva. Tem hora que a gente vive numa bolha. Esse cidadão aqui, ele nos prende a tal maneira que se você não prestar atenção numa mesa, ele participa do seu café da manhã, almoço e jantar. E diante de todas as refeições, você trocou mais palavras no seu WhatsApp do que com a pessoa que senta ao seu lado. Você viu mais story, reels, mais posts no Instagram do que você viu o rosto da sua esposa. Você gastou mais tempo ali mexendo, vendo e-mail, respondendo, do que aproveitando um tempo em família. Nós precisamos separar esses ladrões de tempo, esses cidadãos aqui que querem tomar totalmente a nossa vida, e a gente acaba deixando as coisas passarem mais rápido. E isso é exatamente o que Moisés ele estava pedindo. Eles não tinham ali celular, mas eles ficavam murmurando, eles ficavam numa circunstância ali que eles viam o tempo passar, e eles deixavam de contar os dias. A consequência de nós contarmos os dias, de Deus nos ensinar, de Deus nos ajudar, nós iremos ter um coração sábio. Nós iremos ter um coração sábio diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 13 ele continua e ele diz: ó Senhor, volta-te para nós. Moisés, vamos acompanhar agora a vida de Moisés, hein? Moisés, ele tem um encontro com o Senhor, naquela sarça que está queimando, e ela não se consome, e ali Deus chama Moisés para ali libertar o povo do Egito. Então olha essa experiência aí. Eu acho que, não sei se você já teve essa experiência da sarça pegando fogo. Eu não tive, né? Mas imagina que seria demais. Mas diante dessa experiência, o que Moisés ele está falando? Só que Moisés não acaba aí as experiências dele. Ele vai lá para o Egito e o Senhor usa a vida dele com 10 pragas. Depois ele abre o mar vermelho, bate na rocha. Era para falar na rocha, na segunda vez ele bate de novo. Diante de tudo isso que ele viveu, ele fala para o Senhor algo no versículo 13: volta-te para nós. Um povo que estava sendo guiado por Deus, um povo que estava recebendo provisão de Deus, um povo que estava vendo o sobrenatural de Deus, era um povo que não estava com Deus. Era um povo que não estava com o Senhor, e Moisés, o líder, tinha entendimento. Quando nós vemos para a carta de João, carta do Senhor para as 7 igrejas do Apocalipse, nós temos a carta da igreja para Laodiceia. E ali diz que ali naquela igreja é uma igreja forte, é uma igreja que é uma bênção, que tem muitas coisas, o Senhor movendo. Mas aquela igreja tem um pequeno problema: Jesus está do lado de fora. Você já parou para pensar nisso? Uma igreja e Jesus está do lado de fora? Isso era o sentimento aqui de Moisés. Ele orientava e guiava um povo. Ele viu o sobrenatural, mas Deus mesmo trazendo provisão ali para aquele povo, Deus não estava com aquele povo, porque aquele povo estava murmurando. Aquele povo estava ali desobedecendo a lei do Senhor. Aquele povo ali estava distante do Senhor, via as coisas do Senhor, mas não vivia com o Senhor. Tem hora que nós temos que entender algo, que quando Moisés ele recebe a orientação do Senhor de bater, de falar com a rocha, na segunda vez que o povo estava com sede, Moisés fica tão irritado que ele faz aquilo que funciona e não aquilo que Deus mandou. Nós precisamos não fazer aquilo que funciona. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos manda. Nós precisamos ser obedientes à palavra dele. Nem sempre o que está funcionando, Deus está presente. E isso é uma palavra dura para os nossos corações, mas é uma palavra dura para que nós venhamos a nos humilhar de mais e mais na presença dele,
para que Ele venha com o poder dEle, derrame da glória dEle sobre nós. Para vivermos o avivamento é necessário nós termos o arrependimento, é necessário nós reconhecermos o quanto miseráveis nós somos, o quanto nós carecemos do Senhor, o quanto nós precisamos da ajuda do Senhor. E Moisés, ele declara: volta-te para nós. Eu desejo, meu Deus, eu desejo, Senhor. Lá na conferência falaram que nós precisamos ter fome de Deus. Fome de Deus. E sabe o que é lindo? Fome gera fome. Já parou para pensar? Essa semana foi até eu falando com o Senhor sobre aquilo que iria ministrar no culto de domingo. E a Bruna caprichou nos almoços em casa, que eu trabalho de casa. E na sexta ela fez um parmegiana de frango e foi uma delícia, foi uma bênção. E não tem nada melhor do que você comer uma coisa que você ama com fome. Você come, se sacia, mas só que você quer comer mais. Mas eu não pequei não, meus irmãos. Já estou adiantando aqui. Eu parei com 2 bifes, com 2 filés de frango parmegiana ali. Aí eu segurei ali e falei: agora deixa para janta. Tem que ser ligeiro também, né? O que eu estou querendo trazer? Que Deus, Ele tem coisas grandes para nos alimentar. Que Deus, Ele deseja que nós venhamos a experimentar coisas maravilhosas. E sabe o que eu quero te falar, que foi falado na conferência, eu vou apenas reproduzir aqui algo muito maravilhoso. Que o culto de domingo, que esse momento que nós estamos aqui, cantamos Yeshua, nesse momento que nós levantamos as nossas vozes e oramos e declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, nesse momento que você sente talvez um arrepio, suas emoções são abaladas ali diante da presença do Senhor, você é tocado, você talvez fala em línguas, ou talvez se emociona, ou talvez apenas sente ali a presença do Senhor quietinho do seu jeito. Foi falado algo que isso é apenas o aperitivo daquilo que Deus tem para revelar para nós no decorrer da semana na sua casa. A questão é que nós, como igreja, a gente fica com o cardápio apenas do aperitivo. Sabe quando você vai num restaurante e te dão um cardápio do aperitivo? E aí você vê o cardápio, você fala assim: ah, legal. Aí você escolhe o aperitivo e você nem sabe que tem um prato principal. Deus, Ele deseja nos dar o prato principal. Deus, Ele deseja nos dar algo que vai muito além, algo que no qual você vai experimentar quando você estiver na sua casa, algo que você vai experimentar quando você estiver no seu carro, algo que você vai experimentar quando você estiver sozinho diante da presença desse Deus. Você vai ver o prato principal que Ele tem reservado para a sua vida. E aí nós vamos experimentar um lugar para a presença do Senhor, um lugar para que Deus, Ele venha habitar, um lugar no qual Deus, Ele venha estar. O Asaf Borba, talvez alguns conhecem, ele compôs diversos louvores, e ele falou uma frase muito legal. Ele disse que o domingo é o intervalo do jogo. Sabe, na semana é o primeiro tempo, o segundo tempo, mas o domingo é o intervalo. É o momento que você vai e se encontra com seus irmãos em Cristo, e você vai adorar a Deus juntos. Mas o jogo é amanhã. O jogo é quando você vai ser ali colocado para jogar em campo. Esse campo, qual que é? É o mundo, é o seu trabalho, é a sua família que talvez ainda não é convertida, é a sua vizinhança, é a sua faculdade, a sua escola. Ali sim você está em jogo, ali sim você tem uma responsabilidade, ali sim você carrega na sua camisa escrito: eu sou filho do Senhor, eu sou filho do nosso Deus Pai. E ali então, nesse intervalo aqui que nós estamos, nesse momento agradável, nós recebemos instruções para a gente voltar para o jogo. Vamos receber e aproveitar essas instruções. Vamos pegar o máximo para que no decorrer da semana, o Senhor, que é o nosso técnico, Ele venha nos dar instruções e falar: Mateus, faz isso, Mateus, faz aquilo, Mateus, não faça isso,
Mateus, vai por esse caminho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê fome, que o Senhor nos dê graça. Foi citado até um exemplo, que muitas crianças têm hora que chega uma fase que não quer comer. O Ben, ele passa por umas fases, mas ele já volta depois faminto, ele é uma bênção. Mas tem hora que a criança não quer comer, e aí os pais acabam colocando na escolinha ou na creche. O que acontece com aquela criança? Ela começa a comer. O que nós entendemos com isso? Fome gera fome. Quando eu e você temos fome de Deus, a pessoa que está à nossa esquerda, à nossa direita, vai ter fome de Deus também. Quando nós subimos neste altar com fome de Deus e cantarmos Yeshua, nós ali também vamos ter fome de Deus e cantar Yeshua. Quando nós aqui reunidos com fome de Deus declaramos que só o Senhor é Deus, as pessoas que estão na casa também vão declarar que só o Senhor é Deus. Eles vão estar com fome, eles vão ser impactados com a fome de Deus que está em nossos corações. Aleluia! 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 Vamos ser uma igreja faminta pelo Senhor. Vamos ser uma igreja que quer experimentar algo novo do Senhor. Meu irmão, tudo que nós vivemos até hoje foi muito bom, mas é o aperitivo ainda. Deus tem mais, Deus tem mais. Basta nós prostrarmos diante dEle, basta nós declararmos que Ele é o nosso Deus, basta nós humilharmos diante da presença dEle. Aleluia. Se Moisés tinha entendimento que Deus tinha mais, Deus tem mais também nas nossas vidas. E ele pergunta: até quando demorarás? Tem compaixão de teus servos. E aí agora Moisés, ele vem com o 14 que é demais. Ele diz: satisfaze-nos, deixa eu te falar de novo, satisfaze-nos a cada manhã com teu amor. A satisfação do Senhor, Moisés, ele pede que seja a cada manhã. Mas olha o resultado disso. A satisfação do Senhor sendo a cada manhã, nós iremos cantar de alegria até o final da vida. O que Deus ele concede para nós no decorrer da semana produz alegria para mim e para você até o resto das nossas vidas. Deus ele deseja derramar mais do amor dele sobre nós. Dia após dia ele tem mais para derramar. Ele deseja que nós venhamos a experimentar este amor diariamente. O resultado de uma atitude diária gera um resultado na vida eterna. Aleluia! Aleluia! Comece o seu dia se satisfazendo no amor do Senhor. Isso não está restringido a tempo, porque eu não sei sua rotina, mas Deus sabe, Ele sabe tudo da sua vida. Então Ele sabe o horário que você tem que acordar, e talvez você tenha que acordar 4 horas da manhã. Mas talvez no caminho você consegue ter um momento com o Senhor e se satisfazer daquele amor. Mas se você tem tempo, meu irmão, acorda um pouquinho mais cedo e vai buscar Deus. Vai se satisfazer no amor do Senhor. Vai deixar ser preenchido pelo amor de Deus. Sabe o que é maravilhoso? Quando a gente deixa ser preenchido pelo amor de Deus, a gente não corre o dia procurando um preenchimento. Porque a gente já foi preenchido com o máximo, com o melhor, com aquilo que tem de melhor, com aquilo que é mais precioso, com aquilo que é mais agradável, com aquilo que Deus tem reservado para nós, o amor dele. E Deus ele deseja que nós venhamos nos satisfazer deste amor. Se satisfazer deste amor. Eu estou lendo um livro e ele é Segredos do Lugar Secreto. Lugar secreto, se você não sabe, é o lugar que você tem que construir, um altar de adoração ao Senhor na sua casa. E ele fala que a nossa vida cotidiana, o nosso momento no lugar secreto, é como uma gota sendo derramada em uma taça. Para encher aquela taça vai demorar algumas gotas.
E tem hora que quando nós estamos buscando ao Senhor e nós criamos essa disciplina, porque é necessário uma disciplina, uma atitude. Toda disciplina você só cria se você tem uma atitude, e se você tem um compromisso. E o satisfazer com o amor de Deus precisa de uma disciplina e uma atitude. E aí ele diz para nós que estar diante da presença do Senhor é como uma gota que vai caindo no cálice, mas uma hora vai transbordar. E eu não sei se você já experimentou, mas tem hora que você vai, busca o Senhor e tira aquele período, e assim, poxa, mas e aí, Senhor? Fala comigo, né? Eu quero mais, eu quero aquele prato principal, eu quero aquela feijoada no capricho. Mas tem hora que Deus não fala. Na verdade, a maioria das vezes Ele não vai falar assim de maneira sobrenatural. Mas essa sua atitude é uma gota que está caindo nesse cálice. É um compromisso, é algo que você está fazendo diariamente. Você está se satisfazendo do amor dEle. Só que tem um dia, meu irmão, que o negócio pega fogo. Tem um dia que o negócio é diferente. Tem um dia que parece que o céu desceu no seu quarto. Tem um dia que parece que, se você abrir o olho, parece ver Jesus até. Mas para isso, a gota tem que ir caindo. Persista, continua, busque ao Senhor, continue na presença do Senhor, se satisfaça do Senhor. A questão é que nós muitas das vezes queremos fazer o inverso. Queremos ser felizes sem se desfazer do amor do Senhor. A gente busca uma felicidade, tem até um filme, A Busca da Felicidade, um filme muito bom inclusive. Mas você fica naquela busca de se satisfazer, ser feliz, né? Talvez solteiro, quando eu casar eu vou ser feliz. Aí você casa, quando tiver filho eu vou ser feliz. Quando eu comprar minha casa eu vou ser feliz. Quando eu comprar meu carro eu vou ser feliz. Quando eu comprar o segundo carro eu vou ser feliz. Quando eu quitar minha casa eu vou ser feliz. Nesse eu não cheguei não, estamos na luta aí. Mas a gente fica, quando eu for promovido eu vou ser feliz. E aí você vai em busca da felicidade. Eu gosto de brincar com jovens que a busca nossa, se não é no Senhor, a gente é como um hamster numa jaula atrás daquele queijo. A gente fica lá correndo lá naquela rodinha. Parece que a gente acha que a felicidade é o queijo. E a gente tenta correr, mas a gente nunca alcança. Porque a gente está indo com as nossas próprias pernas. Sendo que o Senhor, Ele está falando para nós, se satisfaça no meu amor. A regra está diária. A regra está diária. O que eu estou falando para nós, família de Zona Sul, o Senhor está dizendo para cada um de nós: se satisfaça com o amor de Deus, e você vai ser feliz, e você vai ter uma alegria plena, você vai ter uma alegria que vai muito além das coisas terrenas. Quando nós corremos atrás de coisas deste mundo, nós corremos atrás do vento. Salomão até mesmo disse isso. O segredo da nossa felicidade vai ser em buscar a Deus continuamente, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Aleluia. E ele continua então, no versículo 15: dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Dias de aflição. Você já teve dias de aflição? Todo mundo aqui vai levantar a mão. Já tivemos dias de aflição. E Moisés aqui, ele sabia da aflição que ele estava enfrentando. Ele fala: Senhor, me dá dias que venham compensar isso. Mas o segredo está no versículo anterior: se satisfazer do amor dele e ser feliz nele. Aleluia, glória a Deus. Versículo 16 diz que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Mais uma vez Moisés trazendo ensinamento sobre multigerações. Ele fala: eu vi a glória do Senhor, eu vi coisas grandes do Senhor, mas eu quero ver de novo. E diante da meu desejo de ver de novo, eu não quero que fique somente entre esse grupo de pessoas mais anciãs. Eu quero que os mais jovens também experimentem a glória do Senhor. Por que que nós aqui como igreja, nós temos o que? Multigerações.
E talvez as gerações dos pastores aqui mais antigos, novos ainda, já experimentaram coisas que talvez eu, o pastor Josias, os mais novos ainda não experimentamos. Mas tudo isso, a nossa oração precisa ser: Senhor, me ajuda a experimentar a glória de Deus novamente. E me ajuda a que os jovens, desde o Benjamin e a Rebeca, que são os mais novos aqui que eu acho daqui da igreja nesse momento, venham a experimentar essa glória de Deus também. Aqueles que estão acompanhando ali na sala das crianças com o professor, da mesma forma que o Senhor derrame sobre nós a glória do Senhor, Ele venha derramar a glória dEle também sobre as crianças. O nosso pedido tem que não estar, o que Deus tem preparado, a presença dEle, ela não é reservada para algumas gerações, ela é reservada para todos nós. Para todos nós. Aleluia, aleluia. E ele finaliza: seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus, faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Moisés termina os salmos declarando a bondade do Senhor sobre nós e as prosperidade pelos nossos próprios esforços. Meu irmão, a vida cristã tem que ter esforço. Não é legalismo, mas você tem que se esforçar para você buscar o Senhor. Você tem que se esforçar para ler a tua Bíblia. Você tem que se esforçar para vir à casa do Senhor. Muitas vezes num dia que você não está se sentindo bem, você está indisposto, mas você precisa se esforçar. Você precisa sair da sua zona de conforto. Nós só iremos experimentar a presença manifesta da glória de Deus se nós sairmos da nossa zona de conforto. E aqui nós vemos que Moisés, ele fala: prospera-nos pelos nossos próprios esforços. Ele ressalta isso mais uma vez. Ele fala: prospera-nos pelos nossos próprios esforços. Meu irmão, Deus nos ama de maneira incondicional. Esse Deus, Criador de todas as coisas, esse Deus que é nosso refúgio, esse Deus que já te protegeu, já me protegeu, já nos protegeu de coisas que a gente nem imagina, é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que desejou se revelar. Tudo isso porque Deus, Ele criou todas as coisas, e Ele criou um jardim, e nesse jardim Ele colocou o homem, e nesse jardim Ele colocou a árvore do bem e do mal, e nesse jardim Ele colocou a árvore da vida. Mas nesse mesmo jardim o homem pecou e o homem falhou. E nós sabemos que diz ali no capítulo 3, versículo 8 e 9, que Deus, ele tinha uma rotina com o homem e com a mulher. Deus, ele tinha algo que ele fazia diariamente. Deus, ele preenchia o homem e a mulher de uma maneira diária. Diz o texto que na virada do dia, Deus, ele foi ali no jardim. Só que nesse dia foi diferente. Esse dia tinha alguma coisa errada. Quando Deus começou ali, naquela brisa suave, diz o texto que após Adão e Eva pecar, eles ouvem que Deus está a caminho e eles se escondem. Eles se escondem, se tampam com folhas, porque eles veem que estão nus. E Deus, ele faz uma pergunta: onde estão vocês? Deus, criador dos céus e da terra, Deus que criou os montes, Deus que separou a água e terra, Deus que criou os luminares, Deus que criou as estrelas, as galáxias, Deus que criou o universo, Deus que criou todos os animais, Deus que separou, que fez grandes coisas. É um Deus que agora ele não conseguiu enxergar Adão e Eva? Não. Não é. Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas ele pergunta porque Adão e Eva não estavam no local que eles deveriam estar. Então a pergunta de Deus para o Adão e Eva era: onde vocês estão?
Quando nós não estamos no local que Deus preparou para nós, Deus chega diante de nós e pergunta: onde vocês estão? Essa foi a pergunta para Adão e Eva. Deus sabia que eles estavam escondidos, mas Deus ele queria que o homem e a mulher estivessem no local de direito. Eu e você temos um local de direito. Não foi conquistado por nós, já te adianto, mas foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E Jesus nos deu acesso ao Pai novamente. Então nós podemos experimentar esse Deus na virada do dia, falando conosco, comigo e com você. Só que quando nós negligenciamos esse local, Deus ele está perguntando, e a voz dele está ecoando: onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? A voz de Deus está ecoando. A voz de Deus está ecoando sobre nós: onde vocês estão? Aleluia. Deus ele não estava sendo surpreendido por Adão e por Eva. E Deus não é surpreendido pela minha atitude e pela sua atitude. Deus ele só estava querendo que o homem voltasse para o lugar que ele tinha preparado e reservado. E nós tem hora que achamos que Deus foi cruel, né? Que expulsou Adão e Eva do jardim, mas não. Deus matou um cordeiro. Deus matou um cordeiro e pegou aquela pele daquele cordeiro e cobriu Adão e Eva. E ele tira ele ali do jardim, porque eles já estavam ali sobre o domínio do pecado. Então como é que no domínio do pecado eles iam se alimentar da árvore da vida? Eles iam viver para sempre no pecado? Não, mas Deus estabelece em Gênesis 3,15 que o Senhor da semente da mulher, Ele ia enviar o Cristo, o Senhor. Ele ia estabelecer um plano, Ele já tinha um plano pré-estabelecido para a humanidade, para que o ser humano, eu e você, pudesse voltar ao lugar original, ao lugar que Deus havia reservado. Na virada do dia, a vida do jardim, a um estilo de vida excelente, é o que Deus tem reservado para mim e para você. Deus ele deseja na virada do dia falar comigo, falar com você, passar momento conosco, mas nós muitas das vezes nos escondemos diante da nossa rotina. Nós colocamos as coisas deste mundo cobrindo a nossa vida, só que Deus ele deseja que nós venhamos diante dele e abrirmos o nosso coração e vivermos aquilo que Ele tem para nós. Aleluia, aleluia. Jesus há 2000 anos atrás, Ele estabeleceu esse reino. Ele morreu numa cruz, Ele estava ali num jardim também, antes ali dele ser preso. Naquele mesmo jardim, agora, aquele jardim do Éden que era lindo, que era tudo maravilhoso, que era tudo perfeito, que era tudo agradável, que era tudo ali sensacional, me falta até palavras. Agora, depois de 2000 anos, um outro jardim, o Filho do Homem, o Filho de Deus, estava ali para consertar as coisas, estava ali passando a dor, chorando. A Bíblia diz que Jesus, diante da sua angústia, diante da sua aflição, diante daquilo que ele sabia que iria passar, daquilo que ele iria enfrentar. E eu vou fazer uma relação aqui só para que nós venhamos a mensurar um pouquinho. Talvez você já fez algum exame delicado, ou uma cirurgia, ou até mesmo algo difícil que você saberia que iria passar nas próximas horas, talvez uma entrevista de emprego. E qual é a sua angústia diante daquilo? É grande. Talvez um exame complicado, delicado, uma biópsia, alguma coisa, você fica angustiado. Agora Jesus estava num jardim, e ele estava angustiado porque o pecado nosso, nós nem tínhamos nascido ainda, estava sobre os ombros dele. E ele sabia que iria passar por uma morte dolorosa. Ele sabia que ele ia ali, naquele momento, ia passar por uma dor angustiante. Ele sabia que Deus Pai,
Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são perfeitos, Deus Pai ia permitir aquilo para que Ele viesse a pagar pelos nossos pecados. Você já parou para pensar quantos pecados eu, Mateus, já cometi, você já cometeu? E tudo isso foi nos ombros de Jesus. Tudo isso ali, Jesus, Ele tomou ali aquela dor, Ele estava ali aflito, Ele estava angustiado, Ele estava ali sofrendo, Ele estava ali triste, Ele estava ali totalmente quebrantado. Os seus discípulos que Ele guiou e orientou durante 3 anos, Ele leva 3 e fica ao pé do monte e os 3 estão dormindo. Ele se sente abandonado, Ele se sente sozinho. Quando a gente está angustiado, a primeira coisa que a gente quer é uma pessoa que nós amamos perto de nós. Jesus não teve ninguém. E nesse mesmo jardim Ele é preso. Nesse mesmo jardim Ele é preso sem nenhum pecado. E Ele sofre e passa pela morte. Pedro fala: maldito o homem que seja morto na cruz, no madeiro. Então o Senhor restaura a vida no jardim por meio do sacrifício de Cristo. E hoje eu e você podemos nos alimentar da árvore da vida, que é Jesus. Hoje eu e você podemos desfrutar de uma eternidade que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Jesus disse: irei para o meu Pai e virei preparar as moradas. Esse mesmo Senhor, esse mesmo Deus, Ele agora, por meio do seu Filho, restaura e nos concede um estilo de vida excelente. Um estilo de vida para nós carregarmos. Um estilo de vida para nós desfrutarmos. Na virada do dia o Espírito Santo está contigo. Na virada do dia o Espírito Santo está contigo e está falando ao seu coração. Na manhã, na tarde, na noite, na madrugada, aonde quer, qualquer horário, o Espírito Santo está contigo. Porque teve um jardim no qual o Filho de Deus pagou um preço. O Cordeiro perfeito que foi morto serviu para que nós viéssemos a ser reconciliados com Cristo. E eu convido você a se colocar de pé.